Bom dia para aquele bom dia, boa tarde para aquele boa tarde, boa noite para aquele boa noite. O grande axé para todos vocês e para eu, cara. Bora, vou convidar vocês para nós rezar, falar um pouquinho com Deus, botar nossa vida em Deus, na presença do nosso Pai, que nosso Deus maravilhoso, estou um pouco rouca, mas eu vou assim mesmo. Eu quero falar para vocês, ontem eu não gravei, porque eu tava com muita dor de cabeça, a garganta tá muito rouca, assim, arranhando demais, sabe? Eu tomei bastante água gelada ontem, foi um calor enorme, e me deu muita dor de cabeça de tardezinha. Quando eu cheguei já não aguentei mais de fazer a gravação. Mas vamos que vamos, né, gente? Bora falar com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos. Meu Deus e meu Pai, socorrei-me todos da gente. Escutar os nossos pedidos, meu Deus, as minhas vozes. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua presença. Meu Jesus Cristo Salvador, socorrei-me todos que tiverem doente. Eu peço ao Senhor que acude todos eles e a me indicar. Nosso Deus maravilhoso, que é nosso Deus lindo e puro, porque só tem Jesus. O santo, poderoso é Jesus, porque a gente é de carne e osso e vive em cima dessa terra santa e no pecado. Porque todos da gente peca. Às vezes solta uma palavra errada, às vezes trata o outro com gosteria, então já está pecando, né? Mas ninguém aqui é santo. O santo mesmo que eu conheço é Deus e os anjos do céu. Entendeu? Então, vamos que vamos com Jesus. Pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos do céu e o Espírito Santo, que venha sobre nós. Trazer a paz, a esperança, a saúde e a proteção. Porque quando a gente tem proteção de Jesus e está com saúde, o resto nós vamos correr, né? Atrás. Agora, primeiro tem que ter a saúde e a proteção de Deus. Porque aqueles que têm a proteção de Deus, duvido ele cair no buraco. Ele não cai. Tá entendendo? Ele não cai. Porque está com Deus. Está com os anjos do céu. Está com o Espírito Santo. Os irmãos de luz. Ele acode. Então, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Ele fez o céu, a nossa terra. Ele manda o sol bonito, nasce aquele sol lindo para todos da gente. Não é verdade? Ele fez as estrelas do céu para brilhar a nossa vida. Tá entendendo? Nosso Pai maravilhoso, que é Jesus Cristo, o nosso protetor, o nosso Pai, o nosso amigo. É, gente. É verdade. Olha, Ele é nosso Pai, nossa mãe, nossos amigos e o nosso Deus. Porque Ele que não faz um mal para ninguém aqui nessa terra santa. Ele acode todos, quando Jesus andou nos exércitos, ele acudia todos que estavam ali. Ele foi massacrado, ele foi machucado para salvar aqueles que estavam no deserto.
E Jesus, ele sofreu na cruz. Ele foi apunhalado pelos Judas. Ele caía com aquela cruz. Ele sofreu. Nós que não sofreu nem um pedacinho, nem a metade de um grão de arroz, nós todo não sofreu igual Jesus sofreu. E por que que a gente não dá ouvido e olhar com Jesus? Agradeça Jesus Cristo, nosso lindo, maravilhoso. Agradeça Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora dos Enterros, ao nosso Pai maravilhoso. Porque Ele morreu naquela cruz por a gente e virou santo. Ele virou santo. Ele no deserto, ele já saía curando aquele povo todo. Tanto que ele colocaram o irmão do José dentro daquela cova por leão comer. Lá no outro dia foi olhar e o Daniel estava santo e salvo com 2 leões de lado, amigão. E eles, aqueles que queriam que matasse ele e os irmãos, falou. Jesus disse, tira do buraco, traz ele para cá. Porque ele era um servo de Jesus. Que ele não fazia o tamanho das bênçãos que estavam nele. Que ele era protetor. Não fazia mal para ninguém. E Jesus andou nos exércitos fazendo os bem. O Lázaro, todo cheio de ferida, os cachorros saíam lambendo o Lázaro. Mas quando ele chegou na presença de Deus, Jesus disse, vai naquele largo e dê 7 mergulhos, Lázaro. E deu e levantou e ficou santo e salvo. O cego que nunca tinha abrido os olhos, nunca tinha abrido os olhos, chegou em Jesus. E Jesus falou, você vai ficar santo e salvo. Quando Deus botou a mão, ele enxergou todos que estavam em volta dele e a Jesus. Ele disse que não tinha dinheiro para pagar a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, não importa, eu sou o seu Deus de todos que estão aqui. Palavra bonita, tá vendo aí? Já aquela Marta passou 12 anos com aquela hemorragia atrás de Jesus, Jesus no deserto. Jesus no deserto, curando um e outros. E aquela mulher, a Marta, chegou e falou, eu quero alcançar o véu, o vesto de Jesus. Eu quero alcançar o vesto, a roupa que Jesus estava usando, o mesmo topar na mente dela. Ela sabia que se ela topasse as mãos
no verso que Jesus estava vestido, ela se salvava, ela ficava boa. Porque os outros andando e anunciou que Jesus estava ali naquela cidade. E ela disse, eu vou até essa cidade. Eu vou atrás desse santo de Jesus, desse homem que cura. Porque se eu topar a mão numa roupa dele, eu fico curada. E ali ela foi. Quando ela topou a mão, se acabando de cansada, chorando, topou a mão na roupa de Deus. Aí Jesus disse assim, quem me topou saiu meu véu. Quem me topou? Aí ela estava de coca. Jesus olhou e ela disse, se segurou das pernas de Jesus. Senhor, foi eu. Senhor, foi eu. Foi eu, Jesus. Eu queria ficar curada. Há 12 anos que eu tenho esse problema. E por que nós não dá ouvido a Deus? Por que será? Por que não fala com Jesus? Aumenta um pouquinho da sua atenção. Fale com Jesus. Porque Ele é santo e salvo, gente. Jesus, Ele morreu na cruz para salvar a gente. Agora, uma coisa que eu vou falar que é verdade, uma coisa, você faz a sua parte, eu faço a minha de cá. Quem quiser fazer sua parte, faça, mas quem não quiser, não force. Faça você aí, faça a sua parte com Jesus, porque nós, aqueles que fazem parte com Deus, que rezar, junto a Deus, ter Deus dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida, porque está tudo perfeito dentro da gente. Os outros faz quem quiser. Nós fazendo, nós estamos ganhando um Deus maravilhoso que nós temos. É maravilhoso. Jesus é tudo que a gente tem. Eu vou botar eu. Eu digo por mim. Tudo que eu já passei na minha vida, de bom e de mal, mas eu agradeço a Deus. Hoje eu estou bem, graças a Deus. E estou com Jesus. Eu, sem Jesus, eu sou lixo. Não sou ninguém aqui, né, em cima dessa terra. Não sou ninguém. Você é meu Deus? Não. De jeito nenhum. Porque eu boto Jesus no primeiro lugar, em cima da minha vida, o alto da minha cabeça. Jesus está. Ele toma conta dos meus filhos, dos meus netos, da minha casa, dos meus negócios, dos meus trabalhos. Esse Deus que eu amo, Ele é perfeito. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Confia em Jesus. Vocês aí do outro lado, confiem em Jesus. Tire o seu tempo para rezar. E vocês vão ver que Deus é tão grande,
tão valioso que não tem tamanho. Tudo que vocês quiserem, ou fale com Jesus. Tudo que está passando na sua casa, no seu casamento, dos seus filhos, sua família, fale com Deus. E tire uma pessoa de crédito, de todo amor, com carinho, com respeito, para desabafar. Mas o melhor para você desabafar é com Deus, é com o Espírito Santo, é com os anjos do céu, é com os irmãos de luz que estão aqui. Sua mãe. A mãe é tudo que a gente tem. Ela morria por você. Você morreria por sua mãe? Porque sua mãe morre por você. Ela corta, se for para salvar você, ela faz tudo. Corta os braços, dá o sangue por causa de vocês. Dê atenção à sua mãe. Respeite, ame a sua mamãe. Porque a mãe é tudo que a gente tem. É Jesus, o Espírito Santo, os anjos de nossa mãe. A mãe é mãe. Tá entendendo, gente? Vocês amem a sua mãe, porque amanhã pode ser tarde. E aí vocês vão ficar chorando, porque eu podia fazer isso por a minha mãe, por tudo. Peita, mas tá eu aqui avisando. Tá entendendo? Eu queria deixar esse abraço para todos vocês. Do outro lado, um grande abraço. Do fundo do meu coração. Para todos, rapaz, moça, que tem a sua mamãe querida, que lhe dá tudo. Estuda, mas ame sua mãe e Jesus Cristo, Salvador. Tá entendendo, gente? Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor, carinho e respeito por todos vocês. Lembre que aqui você tem uma grande amiga. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu peço a todos os irmãos de luz, o Espírito Santo, os anjos do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe todos da gente. E amanhã tem mais. Eu vou ficando por aqui. Estou com Deus e vocês também ficam com Deus. Beijo para todos vocês. Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com tanto amor, carinho do mundo por vocês. Mas reze, é o conselho que eu deixo hoje. Que vocês rezem, viu? Que fica pertinho por Jesus. Tudo que você quiser, vocês vão ter, mas na presença de Deus. Aquela que a gente quer não tiver na presença de Deus, é porque Deus não quer dar para nós. Porque tudo que você quiser botar na presença de Deus, você vai ter. Depois você volta para me falar. Escuta esse álbum bem detalhado, para depois você vir me falar com todo o meu amor, com todo o meu respeito por vocês.